Olá, este é o Visão OCI, um programa realizado pelo Observatório da Comunicação Institucional, em parceria com a Mega Brasil, que tem como objetivo conversar sobre o universo da comunicação. Eu sou Carolina Correia. Eu sou o Manuel Marcondes Neto. Aqui apresentamos os destaques do portal OCI. Tudo bem, Carol? Tudo bom, professor? Bom, eu quero começar esse episódio dizendo que lá no OCI está recheado de textos muito interessantes, de uns 30, 40 dias para cá. é, Parece que veio uma leva ali muito interessante. Então, começo dizendo sobre a minha dificuldade de selecionar os textos. Mas aí, então, Tá tarefa. difícil fazer Tá tá difícil. difícil a curadoria. Tá. O que é muito bom, né? O que é muito bom. Nós temos tido três agora nessa última viagem, né? Eu estive em São Paulo e trouxemos três novas conteudistas. É uma riqueza. Sim, sim, com certeza. E como tarefa dada, é tarefa cumprida, cumprimos aqui. Para o episódio de hoje, nós temos o texto da Regina Brito, da coluna Gestão Inteligente, que tem como título Construindo Pontes entre Relações Públicas e Jornalistas. E aí, então, deixa eu abrir os trabalhos. O texto da Regina nos apresenta algumas táticas muito ricas, que podem ser adotadas pelos profissionais de relações públicas para desenvolver um trabalho assertivo, né, e saudável com jornalistas. Sempre levando em consideração, claro, a ética, e essa relação saudável. O senhor, tendo em vista a sua experiência, tanto dentro da academia como no mercado, que tática ou conselho o senhor daria para os RPs que nos assistem, né, que estão aqui hoje, e que têm esse relacionamento com a imprensa, com o jornalista? Tem dois aspectos aí: o aspecto teórico e o aspecto prático. O texto da Regina tenta abordar de ambos os pontos de vista, né? Em teoria, nós temos uma precípua tarefa de relacionamento, vamos ampliar o termo, né? E o mais tradicional relacionamento é com a imprensa. Agora, o mundo está completamente diferente do tempo em que se estabeleceu essa teoria. A nossa teoria vem lá da década de 50 do século passado, são 70 anos. É, o primeiro RP, né, Ivy Lee, ou Ivy Lee, enfim, em 1906, ele era advogado de formação, né, nessa época, mas exercia o jornalismo. E nesse ano ele se associou a um colega, saiu da redação, coisa muito importante, e criou. Por quê? Porque descobriu que havia indústrias, basicamente indústrias, que queriam aparecer na mídia, mas não com anúncio. Queriam contar uma história, contar um lançamento, aparecer o executivo principal, o dono. E ele falou: bom, existe aí um trabalho no interesse das empresas junto à imprensa. Então, isso é clássico, e na PR, fora do Brasil, naturalmente, a sigla em inglês remete a Media Relations, exatamente o que a Regina diz: bom relacionamento, para não procurar a imprensa na crise, que é uma coisa também básica, né? O Relações Públicas fazendo relacionamento com a imprensa quando quer divulgar algo,
e fazer o relacionamento com a imprensa numa crise. Ele não é querer, é ter que gerenciar junto à imprensa. Porque a imprensa, o interesse da imprensa é o do leitor, é o do público. O interesse da imprensa é o do público. Querer saber, sobretudo sobre uma crise, um desastre, um acidente. O RP trabalha no interesse da organização. Então, só aí já se vê o conflito, a dificuldade de exercer esse trabalho. Enfim, no nosso caso, no observatório, você encontra material bastante, inclusive o site, né? O www.rrpp.com.br, ele detalha 24 disciplinas, sendo que essas duas, assessoria de imprensa e gestão de crises de imagem pública, lá estão, junto às outras. Então, se o profissional não quiser ou não puder trabalhar com relações com a imprensa ou gestão de crise de imagem pública, ele tem outras 22 técnicas e táticas nas quais ele pode se especializar. Muito bem, muito bem. Pedir 5 segundinhos só para tomar um golinho d'água e a gente já volta. Professor, o senhor estava falando sobre táticas que podem ser adotadas, e aí peço para o senhor, por favor, que continue. Então, nesse site, o www.rrpp.com.br, estão lá listadas as 24 táticas e também as 8 estratégias, que são 4 R's, né? Reconhecimento, relacionamento, relevância e reputação. Cada uma explode em 2 estratégias, ou são 8 estratégias, e cada uma explode em 4 táticas. Então, na verdade, é assim que estão lá, estratégias e táticas, né? 16 mais 8, 24. Então, o campo teórico está coberto nessa explicação que eu fiz do tempo de início da nossa atividade. Ainda não era regulamentada, foi ser regulamentada em 67, a partir dos esforços da ABRP, de 54. A ABRP trabalhou e aí, então, nós obtivemos a profissão regulamentada. Em 1914, só 8 anos depois, lá do Ivy Lee, a atividade passou a ser operada no Brasil, na Light, em São Paulo, exercida por um engenheiro. A Light era um ninho de engenheiros, mas o engenheiro que criou o Departamento de Relações Públicas, 1º de fevereiro daquele ano, e o resto é história. E já dizia o Ivy Lee, no seu statement de abertura da empresa, né, que o objetivo era também esclarecer a opinião pública. Quer dizer, fazendo relacionamento com a imprensa, chegar a outros segmentos. Agora vamos falar da prática. Na prática,
O Brasil tem um funcionamento diferente dessa teoria do PR, que é o do exercício pelos jornalistas. Quer dizer, é consagrado no Brasil o exercício das relações com a mídia estarem nas mãos de jornalistas. Mesmo as grandes empresas de RP, né, vamos falar da Impress, da FSB, da Weber, Chadwick, da Edelman, você vai encontrar mais jornalistas do que RPs. Vai encontrar RPs lá também, mas são comandadas por jornalistas. Isso é uma questão tradicional, né? Em 2008, eu deixei de brigar essa briga na minha transição para o campo da administração. Eu, eu continuo registrado no sistema, continuo defendendo as nossas teses, mas essa briga eu não brigo mais porque brigar com a realidade é insano. Além disso, os jornalistas ou outros profissionais, advogados, administradores, tiverem interesse em atuar em relações públicas, eles podem criar uma pessoa jurídica de relações públicas, né, de exercício das relações públicas, sendo donos de qualquer formação, mas chamando um RP para ser o responsável técnico. E ele tem que estar inscrito no sistema e a empresa também. Então, isso digamos, dá um panorama da teoria e da prática da assessoria de imprensa, que isso é uma palavra, uma jabuticaba, né? Assessoria de imprensa, eu sempre coloco entre aspas, o de imprensa, porque é muito estranho. O assessor da imprensa é alguém que trabalha para a imprensa, na imprensa, né? E não na indústria ou no comércio. Então, mas é o termo que pegou. Hoje fala-se muito em assessoria de comunicação, ou relações com a mídia, os nomes mais diversos, mas é o que pensaram lá os fundadores da atividade, Media Relations, né? Então, a gente não pode perder nunca essas raízes, né? Se há um desvio de função cultural, não há o que fazer. Nos Estados Unidos, por exemplo, não existe graduação em relações públicas. Existe graduação em jornalismo. Tá? Então, você vai procurar um curso de pós. Por exemplo, nós tínhamos aqui na Universidade Federal de Juiz de Fora, eu cheguei a atuar lá por 7 anos, um curso de comunicação empresarial. A maioria dos alunos, 80% eram de jornalistas. E em Portugal, por exemplo, é crime exercer as duas atividades ao mesmo tempo. Aqui não. Quando você vai ser RP em Portugal, você tem que entregar na autoridade a sua carteira, sua credencial de imprensa, que seria para você entrar numa redação e produzir material. Dá para entender, né? É conflito de interesse, se isso acontece. Lá é crime, aqui não é. Enfim, acho que respondi, não? Sim, sim, respondeu. Obrigada pela explicação. E aí, eu vou pedir mais 5 segundinhos só para mais um golinho d'água e a gente volta para conversar sobre o índice de transparência ativa. Reputação é uma semente que se cultiva todos os dias. Reputação não é oportunidade. Reputação requer dedicação, compromisso e transparência. Reputação é reconhecimento. Troféu Jatobá PR, um prêmio construído com dedicação, compromisso e transparência. Um prêmio que ajuda a construir a reputação da sua marca.
Professor, índice de transparência ativa. Deixa eu situar todos nós aqui sobre onde estamos. Estamos dentro ainda da instância 2, relacionamento, dentro da instância, na tática 9, pesquisa de opinião, e hoje vamos conversar sobre 2 itens. O 9.3, avaliação das práticas mercadológicas pelos fornecedores, e 9.4, aferição da opinião de parceiros comerciais junto a clientes. Hoje eu estou com o manual aqui, em versão impressa. Como já foi dito, né, o manual tem duas páginas para cada item, né? Numa página, a descrição do item, aparece aqui um pouquinho difícil de ver, mas está aqui a descrição do item, e aqui o score. Você vai avaliando quando você está no cliente ou na sua própria empresa. Então, 9.3, as práticas mercadológicas pelos fornecedores. Bom, cada vez é mais presente a questão do supply chain, ou a cadeia de suprimento, seus fornecedores são muito importantes, porque é de matéria-prima que vem deles que vai surgir o seu produto. Ou então beneficiamento, né? Um prestador de serviço passa um semi-acabado para você acrescenta um processo. Então, o conjunto de organizações e de profissionais que atuam numa cadeia logística até o final. Então, esses fornecedores também vão ter opiniões, também vão se posicionar sobre você. É preciso criar um ótimo relacionamento com fornecedores. É um dos públicos, é um stakeholder, o fornecedor, né? E são muitos fornecedores. Imagina, por exemplo, uma reforma, vou falar uma coisa básica para todo mundo entender. Uma reforma aí da sua casa, quanta gente não entra aí nesse local para trabalhar, quantos produtos não são comprados, é uma loucura. Então, você imagina isso numa organização, a quantidade de marcas ou de organizações com as quais você se compromete. Por exemplo, todo mundo fala em, né, um carro com freios ABS. Então, o freio ABS foi uma inovação, não está em todos os carros, porque é considerado um acessório, alguma coisa que o carro pode ter ou não. No caso do ABS, que é um sistema que evita a derrapagem ou reduz o travamento das rodas, que faz o carro deslizar numa freada brusca, ele vai procurando girar a roda e ir parando sem travar a roda, que geraria uma derrapagem, né? É uma invenção da Bosch, alemã. Então, olha aí uma marca que você vai comprar associada ao seu automóvel GM, ou Volkswagen, ou Suzuki, ou Honda, enfim, Mercedes. Então, você encontra isso na literatura sobre o produto, às vezes a menção de uma matéria-prima. A mesma coisa com o lingerie, Lycra. Lycra é uma marca da Dupont. Então, esse composto, ele acrescenta funções ou propriedades no produto final. Então, até o cliente eventualmente vai comprar por causa disso. É muito interessante. Acho que a gente falou disso também já em algum momento quando falou em marcas. É isso. E o outro quesito, 9.4, aí a gente chega na página 300, a gente chega no meio do manual, aferição da opinião
de parceiros comerciais junto a clientes. É a terceira ponta do relacionamento, né? Você tem a empresa, o fornecedor e o cliente. O cliente vai cobrar de você a qualidade do produto. Se tem um componente, você confia, você usa, mas deu problema, o cliente não quer saber disso. Ele vai reclamar com você. Então, digamos, escolha bem, participe disso, converse com os gestores da organização para a qual você trabalha, para estabelecer bom relacionamento com fornecedores. Sempre o quesito é qualidade. Até as concorrências públicas hoje, elas tratam de qualidade e preço. Quer dizer, não é só preço. No passado, eu cheguei a atuar em algumas licitações na universidade pública e a regra era preço só. Então, você tinha que comprar o computador mais barato. Às vezes, você comprava um computador de segunda linha. Hoje é preço barra qualidade. Então, o gestor, mesmo público, pode eventualmente comprar um produto mais barato, justificando pela qualidade. E a qualidade, veja, os computadores falam Intel Inside. Você comprou um computador por causa do componente. Era o caso, por exemplo, da compra de computadores da universidade. Então, é importante essa opinião dos clientes. Então, nós temos aí um triângulo, né? A organização, os parceiros fornecedores e a clientela. Nesse universo, a gente se, se encontra e o índice avalia tanto uma como a outra relação. Muito bem, professor. Muito obrigada pela explicação. É, eu acho que é muito válido a gente ir passando, né, nessas pílulas do manual, porque ajuda a gente também a entender a realidade da aplicação, né? Então, para quem nos acompanha também, eu acho muito importante, porque vai entendendo essas esferas, né, que a comunicação acaba tocando de alguma forma. Então, obrigada pela explicação. Nós esmiuçamos tudo. Enfim, a tentativa sempre é cobrir toda a gama de relacionamentos que uma organização estabelece para analisá-las, né? E é a nossa proposta. É claro que quando há um item que não se aplica, ele não é aplicável, ele não é avaliado com nota. E isso não interfere na média geral final. Quando é não aplicável, ele não altera o cômputo dos outros quesitos. Muito bem, muito bem. Bom, precisamos encerrar por conta do tempo. Queria ficar mais, obviamente, mas nos encontramos no próximo episódio. Então, professor, muito obrigada. Quem nos acompanha, muito obrigada. Até o próximo episódio. Até o próximo. Tchau. Tchau, tchau.